Olá, meu amigo, minha amiga trader, tudo bem? Prazer falar com vocês, aqui é o Oliver. Vamos falar de IFR, Índice de Força Relativa, ou na sigla em inglês RCI, tudo bem? Tranquilo. Dando continuidade aos osciladores de volatilidade, dentro daquela nossa premissa de estar apresentando para vocês várias ferramentas para que vocês possam depois testar e escolher o que mais adapta, o que mais agrada a vocês, e com base na didática e com base nas informações da composição dessas ferramentas, vocês poderem analisar outras ferramentas correlatas, já que existem vários e vários indicadores derivados de IFR por aí, tá? Com cálculos diferenciados, enfim. Você entendendo a teoria, a aplicabilidade dessa ferramenta, você pode testar qualquer oscilador, porque eu já falei para vocês que isso aqui está dentro da classe dos osciladores, tá? E que podem medir a volatilidade, tá? O IFR aqui, assim como a banda de Bollinger, ele trabalha o conceito de sobrecompra, sobrevenda, né? Mas é um conceito mais parametrizável, tá? Vamos ver. Eu plotei aqui um indicador IFR de 9 períodos, tá? 9 períodos. É um período que eu considero rápido, eu sugiro que você mude para 14 períodos. 14 períodos fica um pouco mais lento, dá menos sinal falso, é melhor para você fazer a sua avaliação. Mas vai de você testar com o tempo de experiência, você vai identificar qual o período da média móvel que você quer que ele represente, já que isso aqui representa o desvio padrão da média móvel selecionável. Como assim, Oliver? Primeiro elemento do FIFR, o que ele mostra para mim aqui? Ele mostra o desvio padrão, tá? Que o nível de volatilidade que ele está tendo com relação à média móvel selecionada. No caso aqui, o desvio padrão médio da média móvel de 14 períodos. Ele representa o preço aqui, está mostrando o desvio padrão médio do preço com relação à média móvel de 14 períodos, tá? Então, mas como assim, Oliver? Eu não estou entendendo. Primeira coisa que a gente tem que saber é parametrizar o IFR dentro de uma área de 30% e 70%. Ele é muito conhecido, muito utilizado pelo seguinte, pode ver que no Profit não veio, mas não tem problema, a gente traça a linha aqui. Ó, ele é parametrizável da seguinte forma. Entende-se que ele estando para baixo da zona de 30 de volatilidade, ele trabalha numa escala de 0 a 100, uma escala de 0 a 100, ok? Ele entende que para baixo da zona de 30 e para cima da zona de 70, tá? Ele está sobrecomprado ou sobrevendido. Como assim? Olha, deixa eu explicar para você rapidinho aqui. Está aproximado, tá? Aproximado. Aí, beleza. Tranquilo. Então, pela teoria do FR, uma das interpretações é que o preço estando, isso aqui ele representa o preço, tá? A volatilidade do preço, ok? O preço estando abaixo de 30, dentro da escala de 0 a 100, tá ok? Ele está sobrevendido, ele tem que fazer uma correção. O preço estando acima de 100, ele está sobrecomprado, eles têm de fazer uma correção. Então, o IFR, a premissa básica dele é mostrar para mim regiões de sobrecompra e sobrevenda, isso é uma interpretação, tá? É mostrar as regiões de sobrecompra e sobrevenda e mostrar, olha, a partir daqui o preço está sobrecomprado e sobrevendido, existe a possibilidade de uma correção. E você vê que ele corrige, né? Ele sai, corrige. Ele sai, corrige. Ele sai, corrigiu, sai, corrigiu, e assim vai indo. Então, ele identifica para mim aquilo que eu estou procurando, possíveis zonas de possíveis topos e possíveis fundos. A partir do momento que ele está numa zona de sobrecompra ou sobrevenda, eu sei que ele vai corrigir. Só que uma coisa que você tem que colocar na sua cabeça: o quanto ele vai corrigir, a gente não sabe. Não existe nenhum indicador no mercado que mostre o tamanho dessa correção. Porque a partir do momento que eu sei que essa correção vai ser uma correção grande, você concorda comigo? Olha aqui, ó, ele estava sobrecomprado, deixa eu pegar aqui, ó. Olha o perigo também dessa interpretação. Olha aqui, ó. Olha o tamanho dessa correção. Aí você está sobrecomprado aqui, aí ele começa a querer corrigir, você acredita nessa situação, nesse sinal operacional dado pelo indicador, né? Eu não gosto de fazer essa palavra, você sabe por quê. E daí você entra vendendo aqui, ó, acreditando que ele está sobrecomprado e que ele vai voltar. Aí ele volta aqui e destopa. E aqui deu certo, e aqui deu certo. Você vê que ele está no mesmo nível, ele está dando o mesmo sinal do que o passado, e aqui ele corrigiu. E assim você vai ter que fazer a tua sistemática. Um dos exercícios que eu quero que você faça é ver realmente o tamanho das correções, né? E você percebe que realmente quando ele está, uma coisa que você tem que saber, ele está na zona de sobrecomprado e sobrevendido, ele vai corrigir. Em que momento a gente não sabe, mas ele está prestes a corrigir. Outra coisa, o tamanho dessa correção a gente não sabe, mas ela vai existir. Então ele indica para mim aquilo que eu estou buscando, uma região de possível correção, tá ok?
É a primeira interpretação que você deve ter. Quando você fala de sobrecompra e sobrevenda, nós estamos identificando regiões de possíveis correções na tendência de alta ou na tendência de baixa. Tudo bem? Deixa eu colocar 2R aqui que eu acho que fica mais fácil de mostrar para vocês alguns exemplos. Perceba aqui como é perigoso também essa interpretação, né? Então, ele dá sinal falso? Dá sinal falso, tá? Por isso que não existe indicador infalível. Olha aqui, mais uma vez. Aqui, ó, tá sobrecomprado. Vai corrigir. Mal corrigiu, estopou a gente. Aqui está sobrecomprado. Mal corrigiu, estopou a gente. Aqui ele não está sobrecomprado, mas ele já fez uma correção maior. Aqui ele não está sobrecomprado, mas fez uma correção maior. Aqui ele não está sobrecomprado e já fez uma correção maior ainda. Aqui ele não está sobrecomprado e fez uma correção maior ainda. Então perceba que se você for trabalhar só por esse setup de sobrecompra ou sobrevenda, você vai ser estopado muitas vezes. Muitas vezes. Dentro do Price Action, com base nesse indicador, a gente não tem condições ainda de fazer uma avaliação da qualidade de topos e fundos. No decorrer do curso, eu vou ensinar você a verificar melhor a probabilidade desse topo ser um topo bom, um topo ruim, tá? Identificando as possíveis correções, se as correções são boas ou ruins. Mas é uma probabilidade, a gente vai filtrar esse topo e fundo. Mas o objetivo desse indicador é mostrar, olha, está sobrecomprado, a partir daqui vai corrigir. Entendeu, pessoal? Então essa é a primeira utilização do IFR, tá? Que deve ser tida com muito cuidado. E outra parametrização que a galera usa muito é aqui, ó. Eu estou trabalhando com 70-30. O pessoal abre essa faixa para ele dar menos sinal. Você concorda que se eu abrir essa faixa aqui, eu vou aumentar a zona que o preço transita, né, dentro de um range maior, e para que ele seja sobrecomprado e sobrevendido, ele tem que realmente correr muito mais, ele tem realmente que sair muito mais da faixa, assim, tá? Ele abre essa faixa. Tem gente que trabalha com 15,85 e não com 70,30. Vai de você testar, teste e veja tudo isso que eu estou te falando. Teste e veja tudo isso que eu estou te falando, tá? E a primeira coisa que você tem que fazer é ver essa questão desse setup, sobrecomprado, sobrevendido. Será que esse termo realmente ele é válido, né? Mas eu vou mostrar para você que existe que essa, no modo geral, é uma interpretação equivocada, tá? E eu vou mostrar para você qual que é o mindset, o jeito mais correto de você interpretar o IFR, tá ok? Perceba que quando eu aumentei as faixas para 15 e para 80, ele dá menos sinal, poucas vezes ele vem tocar, tá? Mas não quer dizer que esse sinal vai ser um sinal de qualidade. Não quer dizer que vai melhorar a qualidade do sinal. Ele pode estopar a gente da mesma maneira, só que ele vai dar menos sinal, tá? Ele vai precisar que o preço esteja mais volátil para que ele chegue nessa região do que se eu deixar a faixa aqui, por exemplo, ó. Ele vai dar, ó, perceba que ele dá muito mais sinais e aqui ele dá menos sinal, tá? Aqui, ó, dá menos sinal, estando no 15. Tá ok? Tranquilo, então você está entendendo a sistemática desse indicador, né? E perceba realmente, ó, quando ele toca, ele geralmente corrige, ele mostra aquilo que eu quero ver, tocou, corrigiu, tá? Mas não quer dizer que a correção vai ser com uma maior qualidade ou uma pior qualidade, porque eu afastei as faixas, tá ok? Deixa eu voltar as faixas aqui, que eu quero mostrar outras coisas para você. 70, deixar no padrão, no default, tá? 30, beleza, show de bola. Tá. Agora, a questão da volatilidade, tá? Eu já mostrei a questão da sobrecompra ou sobrevenda e um setup e para que serve esse termo sobrecompra ou sobrevenda. E que usar isso como um sinal operacional, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Sobrecomprado, estopou, né? Entrou vendendo aqui achando que ia voltar, estopou, né? Aqui deu certo, ó. A pernada foi grande, ó. Aqui deu certo. Aqui não deu certo. Aqui deu mais ou menos. Aqui deu mais ou menos. Então perceba que isso é relativo. Tá ok? Então, mas eu entendo essa região aqui como uma região de grande probabilidade de correção e não como uma região de sobrecompra e sobrevenda. É a primeira interpretação que eu quero que você entenda. Uma região de grande probabilidade de correção, mas não necessariamente que é sobrecomprado e sobrevendido. Porque quando você põe isso na sua cabeça, você acha que ele vai devolver, que ele vai corrigir forte, e não vai. Às vezes isso não acontece. Outra interpretação que você tem que ter é o seguinte, assim como as bandas de Bollinger, tá? Fecha fora, fecha dentro. Se o preço começar a correr muito aqui em cima sem querer voltar para o centro, isso demonstra o quê? Olha a teoria aplicada. Demonstra força na continuação da tendência. Vamos achar aqui, ó. Olha aqui, ó. Perceba isso. Ele aqui, ó, nesse pivôzinho, olha aqui como é que você é iludido nesse setup de fecha fora, fecha dentro.
tá? Ou fecha fora, fecha dentro, não, de sobrecomprado, sobrevendido. Venham aqui, tá? E você acha que ele vai para o centro, aí você compra aqui acreditando que ele vai subir, ele te estopa. Mas perceba que se o preço continuar correndo dentro dessa zona limite, tá, de máxima volatilidade, vamos pensar em uma zona limite de máxima volatilidade, isso demonstra o que? Você já sabe, assim como as bandas de Bollinger, força na continuação da tendência, força na continuação da tendência, a tendência de baixa nesse exemplo está forte. E essa é outra interpretação que você tem que ter, força na continuação da tendência, que é uma interpretação totalmente contrária da sobrecompra ou sobrevenda. Você concorda? É uma interpretação contrária, mostra força para mim na continuação da tendência. Por essa interpretação, eu devo acreditar na continuação da tendência, eu devo vender e não devo comprar, acreditando que ele vai voltar. Perceba o antagonismo de interpretação. Então, essa sistemática de sobrecompra ou sobrevenda, ao meu ver, é errado. Tá? Então, você não deve falar zonas de sobrecompra ou sobrevenda. Você deve falar zonas de grande volatilidade, onde haverá correções. O tamanho dessas correções eu já te falei. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Por que ninguém sabe? Porque se eu soubesse, meu amigo, minha amiga trader, que nesse ponto aqui, quando ele toca o IFR, ele me dá uma correção desse tamanho, eu ia botar todo o dinheiro que eu tenho aqui, porque aí eu ia ficar rico. Olha o tamanho dessa correção. 10 pontinhos no dólar, super alavancado, eu ia tirar um mês aqui. Se eu soubesse que ele ia fazer correção, mas ninguém tem como saber isso. A gente não tem como saber. Nós temos outras probabilidades, que nem eu falei para você, de identificar as qualidades desse topo, desses topos ou desses fundos, tá? E daí, com base nisso, você vai melhorando a tua percepção, a tua leitura, as probabilidades sobem, ficam maiores, tá? Então, vá anotando todos esses elementos que eu falei para você. Então, correndo para fora da banda aqui do menos 30, do 30 ou mais 30, representa força, representa zonas de grande volatilidade, não leia como sobrecomprado, sobrevendido. Zonas de grande volatilidade quer dizer que ele pode corrigir. Tá, Oliver, mas eu não entendi uma coisa. E o desvio padrão, o que isso quer significar? Tá? Eu escolhi um FR de 14 períodos, perceba, 14. Ele está mostrando para mim o desvio padrão do preço, que essa linha aqui representa o preço, com base na média de 14 períodos. Vamos fazer uma avaliação aqui, ó. Deixa eu inserir a média de 14 períodos. Indicador, média móvel, você já sabe, a gente já falou sobre as médias. Olha como é que as coisas começam a fazer sentido. Olha como o teu conhecimento está crescendo. De 14 períodos. Vou botar normal, aritmética, para mostrar, exemplificar. Está aqui plotada a média de 14 períodos. Tá? O que ele está me dizendo, por exemplo, aqui? Aqui. Ele está dizendo que o fundo, você já sabe que é um topo e um fundo, tá? de um box. Deixa eu aproximar aqui. Ele está me dizendo que a distância do preço em relação a essa média está esticada demais, está acelerando o movimento. Toda vez que ele começa a subir, quer dizer que está cada vez mais ficando mais distante. Tá? Que está aumentando a volatilidade, que o preço está acelerando. Tá? É isso que quer dizer. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Vou fazer uma coisa bem fácil de você interpretar. Ó. Bem fácil. Tá? Que a distância desse box aqui, do fechamento desse box em relação ao preço, tá? Aqui, tá? Tá grande. Tá numa região que está super volátil. Tá com o desvio padrão dentro do histórico do preço, que respeita uma zona de grande probabilidade que transita a maior parte das vezes, que é entre 30 e 70, está fora do normal, está fora da curva de desvio padrão. E que a partir daqui, em virtude da falta de normalidade do desvio padrão, que ocorre dentro da maioria das vezes entre 30 e 70, tá? Ele pode corrigir. Você entende agora o que é o desvio padrão? É com relação à média de 14 períodos. Eu escolhi uma média de 14 períodos. Se eu colocar uma média de 9 aqui, botar uma média de 9, vai mostrar a mesma coisa. Esse é o desvio padrão. Tá? Aí o que acontece? Perceba só. E aí, olha aqui, e aqui ele está muito fora. E aqui, perceba, ó, agora aqui, ó, ele começa a cair. Tá voltando para o eixo normal. Se você traçar uma linha zero aqui, ó, se você traçar uma linha zero aqui, ou, no caso, a linha 50, porque essa escala vai de 0 a 100, concorda? De 0 a 100. Então, o eixo, o meio, o centro, o equilíbrio é a linha zero. Você concorda comigo? Você concorda comigo? Se você traça uma linha zero aqui, o que ele vai dizer para você? Que o preço, aqui mais ou menos, está super próximo, quase em cima da média de 14 períodos.
que a volatilidade, que o desvio padrão com relação a essa média não está grande, está dentro de uma curva de normalidade, mas aqui ele fugiu da curva de normalidade. Ele está muito esticado e o elástico, a atração que nós temos do preço com relação a essa média tende a ficar cada vez mais forte, puxar o preço para poder fazer essa correção. Perceba isso, tá? É essa a interpretação que você deve ter. Tá? Isso é desvio padrão. Tá, Oliver, para que isso serve? Porque aqui agora eu vou ensinar um conceito para você que esse indicador traz. E esse conceito é muito importante. E ao meu ver, é o melhor sinal operacional que esse tipo de indicador e outros osciladores podem dar, que chama-se divergência. Vamos trabalhar a divergência. Eu não falei de divergência. E a divergência tem a ver com o momentum. E eu já falei para vocês o que é o momentum. O momentum é a força de aceleração relativizada com o tempo em que o preço começa a subir, começa a acelerar. E quando o preço começa a perder momentum, ele começa a perder aceleração, ele tende a fazer o ponto pivô, ele tende a fazer topos e fundos. É uma interpretação diferente de sobrecompra e sobrevenda. E ela é mais assertiva de modo geral. E é caracterizada por esse tipo de indicador e por tantos outros que eu vou te mostrar por divergências. Que tipo de divergência, Oliver? Perceba aqui comigo. Esse topo aqui está mais alto que esse topo. Perceba. Perceba. Quer dizer que o preço continua a subir. Ele corrigiu e continua a subir. Ele continua sendo impulsionado para cima. Só que o momento de força do preço já estava mostrando para mim que ele estava desacelerando, que ele estava caindo. Perceba que o momento de força aqui, no que pese esse topo ser mais baixo do que esse, é maior do que o momento de força aqui. Ele está mais acelerado, tem mais força aqui do que aqui. E isso aqui, dentro daquela premissa de sinalização operacional, você sabe que eu não gosto de falar assim, mas isso aqui é poderoso. Isso aqui mostra com mais efetividade uma correção mais efetiva. Quer dizer o seguinte, que a qualidade desse pivô, desse topo, para uma possível correção, é melhor, é maior do que esse. No que pese o momento, ele estar sobre... Aqui, olha a interpretação. No que pese esse estar sobrecomprado, né, que eu falei para você que você não deve interpretar dessa maneira, ou estar mais volátil, e esse estar menos volátil, ele está mais alto. Então ele está mais frágil, ele está com menos momento, menos força do que esse topo. Então a possível correção aqui é maior do que dessa. Olha a interpretação. Então, esse tipo de interpretação de divergência entre o indicador e o preço dá sinais poderosos para a gente. Isso sim, é um sinal mais, aumenta a minha probabilidade de acerto, de acreditar de que realmente aqui ele está sobrecomprado, que aqui ele vai fazer uma correção. Você está entendendo? Você entendeu o conceito de desvio padrão? Você entendeu o conceito de momentum de força, de desaceleração, e mesmo assim o preço continua subindo por inércia do movimento prévio, sem força, que esse topo aqui ele é mais frágil que esse topo e que existe uma probabilidade maior de correção nesse topo, no que pese pelo indicador ele não estar na zona de sobrecompra e sobrevenda? Você deve treinar isso. Isso é muito importante. Com base nisso, você vai ter uma taxa de assertividade grande. Agora perceba que a gente vai começar futuramente, depois que a gente passar para os indicadores, juntar tudo isso. A gente vai juntar a banda de Bollinger que você já estudou. A gente vai juntar esse indicador, não o RCI, o outro, mas que trabalha com essa questão de desvio padrão, que trabalha essa questão de sobrecompra e sobrevenda, que trabalha essa questão de divergência, de momentum. E daí, com base nos teus estudos e no conhecimento exato do que cada ferramenta mostra para você, do que é assertivo ou não, você vai melhorar a tua taxa de acerto. Isso é o setup de volatilidade que eu estou propondo para você. Nós estamos construindo o setup para e passo, etapa por etapa. Qual que é a tua missão agora? A tua missão é escutar esse vídeo de volta e anotar todos esses elementos, todas essas interpretações sobre compra, sobre venda. Divergência, força na continuidade, tá? Ver que mudar os time frame, tá? 1 minuto, 5 minutos, trabalhar com renko, trabalhar com gráfico de minutos, gráficos temporais, gráficos de períodos.
fazer tudo aquilo que eu falei que você tem que fazer na banda de Bollinger. Não trabalhar só com o gráfico pronto assim, tá? Botar e tentar tradear isso aqui no simulador de mercado, ver a tua taxa de acerto. Veja como você vai receber sinal, entre aspas, falso aqui. Porque só com esse indicador não tem como você fazer uma filtragem melhor desse topo de fundo. Tente achar, quando você estiver fazendo seus trades, divergências. Perceba que não é sempre que isso acontece. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Subindo, subindo. E aqui, no modo geral, descendo, ó. Descendo. E perceba que realmente ele corrigiu. Ó, esse topo aqui está mais baixo que esse topo. Tá? Correto? E aqui você vai ver o momento de força perdendo. Então, a partir do momento que você vê aqui dá para você fazer um scalp, ó, fazer uma operação de giro curto, rápida. Olha aqui, ó. E perceba que a qualidade dessa retração foi melhor do que a qualidade dessa retração, foi maior aqui, ó. Olha a divergência acontecendo. Uma visão mais macro, esse topo aqui, está mais alto que esses dois. Mas aqui, tá? Ele não está mais naquela interpretação de zona de sobrecompra e sobrevenda, mas está em divergência. E a qualidade da retração foi maior que essa, foi melhor que essa. Perceba como esse sinal operacional ele é melhor quando interpretado dessa forma. Tá? Vamos ver outros aqui. Aqui é gap, você sabe. Já falei para vocês que é um gap. Né? Olha aqui, ó. Aqui também você vê a perda do momentum de força. Ó. Ele subiu aqui, aí ele tentou subir de volta, não conseguiu, fez quase que o mesmo nível, só que aqui ele já estava perdendo momentum. Ó. Então você estava vendo a desaceleração já. Interprete isso. No que pese não ter uma divergência aqui, você está vendo aqui, agora você entende o que é o momento, é desaceleração, um novo conceito dentro do conceito macro de volatilidade, desvio padrão. Né? Olha aqui, ó, os topos estão iguais, mas aqui está um pouquinho mais alto, corrigiu. Tá? É isso que você tem que fazer agora, essas interpretações. Primeiro trabalhe com gráfico estático. Depois trabalhe com gráfico dinâmico, mude os time frames. Teste essa técnica operacional. Tá? Outra coisa, por fim, eu estava esquecendo. Qual que é a correta interpretação que você deve ter do IFR, ao meu ver? Ao meu ver, tá? Veja bem o que eu vou falar, tá? Então, eu já falei que o termo sobrecompra e sobrevenda é relativo e provei isso para você. Tá ok? Agora, uma outra interpretação que você deve ter, tá? Que eu acho que é mais prudente. Você entenda que quando o preço chegar nessa zona, ele está dizendo para você, olha, a partir daqui não compre mais. A partir daqui não compre mais. Olha só o que eu estou dizendo, é uma outra interpretação. Isso pouca gente fala para você, quase ninguém difunde esse indicador dessa maneira. Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui uma linha para mostrar para gente. Aqui, ó. A partir desse nível de preço, que eu estou ficando, entre aspas, sobrecomprado, sobrevendido, que eu estou ficando volátil, não pense mais em compra. Não se pensa mais em compra. Porque, olha, porque a partir daqui eu posso retrair. Eu posso fazer um pullback. Você entende? Ele te livra de você tentar comprar aqui e depois ser estopado. É essa interpretação que ninguém diz para você nos cursos por aí. Que boa parte dos traders não sabem. Porque é vendido, é popularizado esse indicador como sobrecomprado e sobrevendido. Não. Eu provei para você que isso aqui não é sobrecompra ou sobrevenda, isso aqui é volatilidade. Está volátil, está com desvio médio padrão fora da média. Existe a possibilidade, a partir daqui, de uma correção. E se existe uma possibilidade de correção, olha, a partir daqui não compre mais. Olha a interpretação, olha a diferença. Olha como isso é poderoso. É assim que você deve interpretar. Anote isso. Tá? Reveja esse vídeo, anote tudo o que eu falei. Anote as 3 interpretações possíveis aqui em cima. Sobre compra, sobre venda. Olha, a partir daqui não compre mais. E grande volatilidade. Zona de correção. Tá? Aí você vai fazendo toda essa análise. Isso que eu falei é importante. Tá? Olha, a partir daqui não compro mais. Claro que a gente sabe se ele começar a correr aqui em cima, ele está demonstrando força. Mas aí, por esse indicador, ele não vai te dar um sinal operacional de entrada na continuação da tendência, se ele estiver demonstrando força. Tá bom, gente? Tá? Existe aí diversos indicadores como esse na internet. Eu tenho aqui, ó, um bonito, ó. Olha que bonito que é. Opa, não ficou bonito. Deixa eu arrumar aqui, perdão. Deixa eu melhorar ele aqui pra gente. Olha aqui, ó. É o mesmo indicador, só que ele mostra de uma maneira diferente. Eu vou deixar aqui esse arquivo pra gente desse indicador. Olha aqui, ó.
Olha aqui, ó, fica vermelhinho dizendo aqui, olha, entrou numa região que a partir daqui não compre mais, é perigoso. Aí ele mostra a perda do momento de força e começa a cair. Mas eu gosto do FR, tá? Só que eu não uso ele dentro do meu setup de volatilidade, porque existem indicadores melhores e mais completos que mostram isso para mim. E eu vou mostrar para você, que faz parte do meu setup de volatilidade. Eu testei vários indicadores como esse, e eu cheguei em um que para mim, quando eu mostrar para você, ele é mais intuitivo, mais assertivo. Ele não trabalha só com uma média como FR, ele trabalha com 2, 3 médias. E você vê uma média rápida, ele entra trabalhando ao mesmo tempo. E fica mais perceptível essa questão. Olha, a partir daqui não compre mais, eu estou sobrecomprado ou sobrevendido, ou eu vou corrigir. E você vê a perda do momento com mais facilidade. Olha aqui, ó, olha o tamanho dessa retração, ele foi para o outro lado. E olha o tamanho dessa retração que é maior, ele também foi para o outro lado. Tudo bem? Então, teste esse indicador na raiz, na essência, daquele modo que eu mostrei primeiro para você. Depois, baixe variações dentro daquele grupo que eu já falei para vocês, estratégias de backtest do Profit Chart no Facebook. Se filie ao grupo, baixe lá, tem vários RCIs. Teste, veja um que te agrada. Faça os teus backtests, faça as suas análises em cima desse indicador, mas usando todos esses conceitos que eu mostrei para você. Você vai perceber aí quando que é um sinal operacional, você vai ter filtragem, você vai ter bagagem, você vai ter tempo de tela, você vai ter melhor a tua análise com relação à qualidade desses topos e fundos e possíveis zonas de retração. Tá bom, gente? Muito obrigado, fico por aqui e até a próxima aula.